Hello, hello! Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Mais de Deus Podcast. Hoje nós vamos estar falando sobre dinheiro, finanças. Eu sei, esse é um assunto um tanto delicado. Seja porque nós amamos demais o dinheiro e fomos machucados por isso, ou seja também pela falta de dinheiro. Mas será que Deus se importa como eu trato o meu dinheiro? Será que Deus se importa com a minha vida financeira? Bom, nós estamos estudando nesse mês de janeiro, todo esse mês de janeiro, nessa série sobre sabedoria no livro de Provérbios. E hoje é a nossa quarta aula, o nosso quarto estudo bíblico no livro de Provérbios, buscando a sabedoria de Deus para o nosso dia a dia. Se você desejar, procura aqui no nosso canal ou alguns episódios aqui atrás do nosso podcast, que você vai poder aprender mais sobre a sabedoria para várias áreas da nossa vida. Então, hoje nós vamos compreender a sabedoria de Deus aplicada à nossa vida financeira. Será que é possível viver uma vida financeira satisfatória de uma maneira que me deixa em paz, que me deixa satisfeita e que ao mesmo tempo glorifica a Deus? Fica aqui, não saia daí, pega a sua Bíblia, se for possível, e abra no livro de Provérbios, no capítulo 16. Hoje nós iremos ler vários textos aqui em Provérbios para nós termos essa perspectiva correta, alinhada com a palavra de Deus, sobre o que Deus pensa sobre o fator finanças. Eu quero antecipar para você que se você tem pretensão de ficar rico ou rica dando ofertas a uma igreja, eu quero dizer que isso não é possível, porque isso não está na palavra de Deus. Você pode dar suas ofertas, isso é bíblico, isso é necessário, mas não há garantia, porque Deus não está à nossa disposição para nós negociarmos com Ele. O que Deus nos dá é pela graça dele e não como uma negociação de que eu vou dar isso e Deus vai me dar aquilo. Isto é completamente antibíblico e não está nas Escrituras Sagradas. Então nós vamos ver que a questão financeira, a vida financeira, é uma responsabilidade que todos nós temos. A partir do momento que uma criança ela vai tomando responsabilidade, ela vai amadurecendo, ela encontra o seu primeiro emprego, ela precisa começar a ser responsável pelas suas finanças. Então todos nós temos diante de Deus essa responsabilidade. E como é então que nós vivemos a nossa vida financeira com sabedoria? O livro de Provérbios inclui princípios para aplicarmos essa sabedoria divina para todos os aspectos da nossa vida, incluindo como nós devemos relacionar com a nossa vida financeira. Deus nos dá recursos financeiros para nós usarmos para a sua glória. Então, o primeiro ponto que nós vamos estudar aqui, que nós precisamos fazer para nós termos uma vida financeira satisfatória e para nós glorificarmos a Deus, o primeiro ponto que nós precisamos fazer é honrar a Deus com as nossas finanças. Então, Salomão, ele tem autoridade para nos ensinar sobre o fator finanças, sobre o fator riquezas. Sabe por quê? Porque ele foi o homem mais rico da face da terra. Ainda hoje, com tantos bilionários que existem na face da terra, ainda não existe um homem que foi tão rico como o rei Salomão, porque a Bíblia diz que Deus deu a ele sabedoria e riquezas. Agora eu quero te perguntar, você já encontrou alguma pessoa que é feliz porque é rica, que diga, olha, eu me tornei rico e eu me tornei uma pessoa feliz? Eu, pelo menos, nunca encontrei essa pessoa. A pessoa rica, a pessoa, quanto mais dinheiro ela faz, mais ela acredita que ela precisa fazer mais dinheiro ainda para ela ser uma pessoa feliz. Então, nós precisamos
ter a perspectiva bíblica correta, porque de repente nós estamos acreditando que o problema da nossa vida será resolvido se nós tivermos dinheiro. Ou nós estamos pensando que toda satisfação que nós buscamos na nossa vida, nós iremos encontrar apenas se nós tivermos dinheiro. Será que isso é verdade? Vamos seguir a palavra de Deus. Então, não existe, na verdade, uma satisfação e um contentamento na pessoa que tem dinheiro. Então, nesse estudo de hoje, nós vamos aprender, e esse estudo vai nos ajudar a ter uma perspectiva bíblica sobre as finanças, e nós aprenderemos a honrar a Deus através dos recursos que Ele nos dá. Então, qual é a perspectiva correta sobre finanças que nós precisamos ter? Eu vou começar aqui no capítulo 16, e o verso 16, olha o que diz: é melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. Então, nós estamos vendo aqui o próprio Salomão, que era e que segue sendo o homem mais rico da história. Ele diz: é melhor você buscar sabedoria para a sua vida do que você buscar ficar rico. Naquele momento da história, não existia uma moeda corrente como o dólar, como o peso, como o real. Então, a moeda daquele momento era basicamente o ouro, a prata e outros materiais. Então, por isso que ele está dizendo, é melhor você buscar a sabedoria para a sua vida do que você buscar tão ansiosamente o dinheiro. Então, a sabedoria é mais importante do que o dinheiro. E é tolice nós confiarmos na segurança que as riquezas oferecem. O dinheiro, é verdade, ele compra muitas coisas. O dinheiro, ele pode trazer satisfações, ele pode trazer conforto, mas o dinheiro, ele não traz a satisfação espiritual. Você pode ser um milionário, e se você que está me escutando, você já foi abençoado com muitas riquezas, você sabe do que eu estou falando. Esse dinheiro, ele pode trazer muita coisa para a sua vida, mas segue dentro de nós, dentro de você, um vazio, um lugar que só pode ser preenchido espiritualmente. E o dinheiro não tem esse poder de nos trazer esta satisfação espiritual. Então, o que acontece? O dinheiro, na verdade, ele compra o remédio, mas ele não compra a nossa saúde. O dinheiro compra uma casa, mas ele não compra um lar. O dinheiro compra companheirismo, mas o dinheiro não compra amigos verdadeiros. O dinheiro pode comprar o alimento, mas ele não compra o apetite. Ele pode comprar uma cama, é verdade, uma cama muito bonita, mas o dinheiro não tem a capacidade de comprar o sono. Então, somente Deus possui essa capacidade de nos satisfazer pessoalmente. Primeira ideia de que Salomão tenta nos ensinar aqui em Provérbios, primeiramente, é que nós não podemos colocar o dinheiro como a principal coisa na nossa vida ou como o Deus da nossa vida, porque o dinheiro não tem a capacidade de trazer esta satisfação interior, esse preenchimento que só o Senhor Jesus Cristo pode preencher dentro de nós. Eu vou ler agora o capítulo 22. Como eu disse para você, hoje nós temos vários textos bíblicos para nós lermos. E isso é maravilhoso, porque em todo estudo bíblico, em toda mensagem, em toda reflexão, a coisa mais importante que nós temos é a leitura da palavra de Deus. Vamos lá. 22, 1 e 2 diz assim: a boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Então, algumas vezes nós tendemos a pensar que o dinheiro é tudo,
Se eu tivesse dinheiro, eu seria uma pessoa feliz. Se eu tivesse dinheiro, eu seria uma pessoa importante. Se eu tivesse dinheiro, isso e aquilo. Então, a palavra de Deus está hoje desconstruindo esse tipo de pensamento. Nós já vimos aqui que o dinheiro não pode comprar a nossa satisfação interior. E agora Salomão vem mostrando que uma reputação, um caráter, uma pessoa de valor que é respeitada, isso aí é muito mais importante do que prata e ouro. Como eu já disse, como a moeda daquela época, que era prata e ouro, e hoje nós podemos dizer o dinheiro. É uma questão de termos a perspectiva correta do que é mais importante. Ser estimado, ser amado, é melhor do que ter dinheiro. E vocês podem estar me dizendo, eu tenho vários ouvintes que são adolescentes, e eu quero dizer para você, adolescente, olha, não fique preocupado. Eu sei que na sua inteligência você deve ter dito nesse momento, eu quero ser amado, eu quero estimado e eu quero ter dinheiro também. Não há nada errado em ter dinheiro. Não há nada errado você e eu gostarmos de dinheiro. O problema é quando nós pensamos e colocamos o dinheiro na posição e no lugar mais alto da nossa vida, e o dinheiro torna a coisa mais importante da nossa vida. O que a palavra de Deus está dizendo, você pode ter todo o dinheiro do planeta, você pode ser o Bill Gates, mas se você não é uma pessoa estimada, se você não é uma pessoa amada, isso não vai trazer satisfação e alegria para a sua vida. Independente do nosso status econômico, todos nós somos iguais perante Deus. Deus não vai te amar mais porque você tem mais dinheiro, porque não pense que Deus vai nos amar mais porque talvez você pense, não, eu dou maior dízimo. Aliás, essa semana alguém me disse, a igreja parece que ela valoriza mais as pessoas que dão dízimo mais alto. Eu disse, olha, se a igreja que você está indo valoriza mais as pessoas que dão dízimo mais alto, então você não está indo numa igreja cristã de verdade, numa igreja bíblica, porque a igreja, ela é uma extensão de Cristo, porque ela é o corpo de Cristo. E para Cristo, para Deus, não importa se você tem muito dinheiro ou se você tem pouco dinheiro, Ele te ama do mesmo modo. Ele te ama com muito, com pouco e sem nenhum dinheiro. Ele te ama porque Ele é amor e Ele nos ama porque a natureza dele é para nos amar. Então, nós somos convidados pela palavra de Deus a respeitar tanto o rico como o pobre. Nós, como cristãos, nós precisamos tomar cuidado como nós tratamos. Será que nós tratamos as pessoas ricas diferente do modo que nós tratamos as pessoas sem recursos financeiros? Será que nós estamos dando mais prioridade e mais atenção às pessoas que têm dinheiro do que às pessoas que não têm dinheiro? Olha, se nós estamos fazendo isso, nós estamos pecando e nós estamos desagradando a Deus. Porque Deus ama a todos igualmente. No capítulo 20, o verso 8, antes de ler esse texto, eu diria que o que Salomão está nos dizendo aqui é que, independente do status econômico de uma pessoa, se é rico ou se é pobre, o que Deus requer é que, seja qual for a nossa posição, que nós sejamos fiéis a Ele. Nós temos que respeitar tanto o rico como o pobre. Mas devemos entender também que Deus pode levantar o pobre e Deus pode também derrubar o rico. Por isso que nós devemos respeitar as duas pessoas, os dois status financeiros, não pelo que um ou outro possui em sua carteira ou em seu banco, mas porque aquela pessoa é amado por Deus. Capítulo 20, o verso 28, diz assim: a bondade e a fidelidade preservam o rei,
Por sua bondade, ele dá firmeza ao seu trono. Bondade e fidelidade. Essas são duas coisas que Deus espera dos seus filhos em relação às suas finanças. É nós sermos pessoas bondosas e nós sermos pessoas fiéis ao que Deus tem colocado em nossa mão. Vemos que a forma correta de alguém se tornar rico é sendo fiel a Deus, sendo honesto, dependendo de Deus, e assim a riqueza se torna um presente de Deus. Se nós temos em mente que o fato de nós darmos o dízimo, darmos a oferta, nós vamos ser ricos por causa disso, nós estamos com a nossa mentalidade fora da realidade bíblica. Porque nós devemos trazer as nossas ofertas e os nossos dízimos a Deus porque nós amamos a Deus, porque nós desejamos e somos fiéis a Deus. Mas a partir do momento que eu trago no altar de Deus a minha oferta com a intenção de que Deus vai me pagar ou que Deus vai pegar aquela minha oferta e multiplicar, olha, eu estou fazendo aquilo como uma negociação e Deus não irá entrar no meu jogo. Ele pode multiplicar milhares de vezes mais a oferta que eu dou. Ele pode tornar a você e a mim uma pessoa próspera porque Ele nos ama e porque Ele é Deus. E não por causa daquilo que eu faço para Ele. Quando alguém tem muita avareza para se tornar uma pessoa rica, quando alguém tem muita pressa em ganhar dinheiro, ganhar de qualquer forma, normalmente essa pessoa começa a ser desonesta e assim ela acaba distanciando da bênção de Deus da sua vida. Eu vou ler Lucas 12 e 15, que tem um texto muito interessante que diz assim: Então lhe disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. É isso aí. Jesus, o próprio Jesus, está nos alertando. Cuidado com a sua pressa de ganhar dinheiro. Cuidado com a sua pressa de ganhar dinheiro muito rapidamente. Cuidado com a sua ganância. Porque Jesus está nos dizendo, porque a sua vida não consiste no quanto você tem na sua conta bancária. Ele está dizendo, a sua vida e a minha vida é muito mais superior a tudo isso. Então nós precisamos ter um equilíbrio em como ganhar, gastar, guardar e doar o dinheiro que Deus coloca às nossas mãos. Então, sobre uma perspectiva da palavra de Deus, a sabedoria, o entendimento, uma boa reputação tem muito mais valor do que as riquezas. Sim, é mais importante nós sermos amados, nós temos uma boa reputação. É mais importante nós sermos pessoas sábias do que sermos pessoas prósperas. Precisamos anular a tentação de considerar o dinheiro a coisa mais importante das nossas vidas. Essa é uma área bem difícil de nós entregarmos para Deus. Talvez nós entregamos o nosso coração, os nossos relacionamentos, mas nós temos dificuldades algumas vezes de entregar para Deus a nossa carteira, pegar a nossa conta bancária e dizer, Deus, as minhas finanças estão diante do Senhor e eu quero que o Senhor governe as minhas finanças. Eu quero, nesse estudo bíblico, te convidar a ter fé. A prosperidade vem quando nós pegamos a nossa vida financeira e colocamos à disposição do governo de Deus. Então, quando nós temos em abundância, nós dizemos, nós temos em abundância porque Deus nos abençoou. Eu sei que alguns de nós trabalhamos e trabalhamos duro.
Eu sei disso. Mas tem pessoas que trabalham duro e não prosperam financeiramente. Já notaram isso? Então isso quer dizer que a nossa prosperidade ela não virá também do nosso trabalho duro. A nossa prosperidade, ela vem da bênção de Deus, porque a palavra diz que a bênção do Senhor enriquece. Então, se nós temos em abundância, foi por causa de Deus. E se nós também não temos, foi porque Deus permitiu dessa forma. Então, nós precisamos de bastante fé e coragem para colocar a nossa vida financeira debaixo da autoridade de Deus e da sua palavra. Outra coisa fundamental é que nós precisamos ganhar dinheiro com integridade. Eu vou ler agora Provérbios no capítulo 13, o verso 11, que diz assim: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Quando nós temos muita pressa de fazer as coisas, nós saímos atropelando tudo, não é verdade? Ganhar dinheiro é a mesma coisa. Quando nós queremos, e Satanás, ele sabe da fraqueza do nosso coração. Ele sabe o tamanho e a profundidade da ganância que está no nosso coração. Então Satanás começa a proporcionar maneiras de ganharmos mais rápido. Talvez explorando das pessoas que trabalham para nós, ganhar mais rápido burlando as leis do país. Nós, como cristãos, nós somos os primeiros da fila a pagar os nossos impostos corretamente. Não há como você esperar a prosperidade de Deus sem pagar impostos. Jesus disse para o discípulo: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então nós temos que operar através de princípios. Se nós queremos prosperar, não há nada de errado disso, mas nós precisamos operar segundo a palavra de Deus. Não dá para nós começarmos a trabalhar sem integridade. Trabalhar inteligentemente produz riquezas que irão durar. É o que nós acabamos de ver e de ler aqui. O dinheiro que alguém ganha com desonestidade diminuirá. A pessoa pode até pensar que aquele jeitinho que ela está dando, que está burlando a lei, que está burlando os impostos, está fazendo com que junte mais dinheiro. Mas a palavra de Deus te garante, mais cedo ou mais tarde, esse dinheiro que foi ganho, que foi feito sem integridade, ele irá diminuir. E a riqueza que vem de uma hora para outra é maldição. Porque um dinheiro muito rápido, a Bíblia está aqui nos dizendo isso, ele também se vai muito rápido. De repente se vai tudo. O capítulo 21, o verso 6 de Provérbios, vamos lá, eu disse que hoje teria muita leitura bíblica e eu te convido a ler todo o livro de Provérbios para você ter o seu coração cheio da sabedoria de Deus. 21:6 diz assim: a fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fugida e armadilha mortal. Uau! Se nós precisamos mentir para ganhar o nosso dinheiro, isso é uma maldição, é o que a Bíblia diz, é uma armadilha mortal. Se nós temos usado de integridade, nós seremos abençoados por Deus. Mas se nós andarmos pelo caminho da mentira, mentir nos impostos, mentir nos valores, mentir para tirar vantagem de outra pessoa, se nós fizermos isso, nós estamos debaixo da maldição. É a palavra que diz, é uma armadilha mortal. Salomão admite que a riqueza adquirida desonestamente é uma armadilha mortal. Os que gostam do jeitinho para se beneficiar acabarão afastando a bênção de Deus das suas vidas. Bens adquiridos desonestamente nunca trarão satisfação para as nossas vidas. Ele pode até ser atrativo, pode ser doce,
mas depois ele será amargo em nossa boca. Não vale a pena comprometer os nossos princípios bíblicos para adquirirmos riquezas desonestamente, porque isso vai nos levar à morte espiritual. Nós podemos, por um tempo, pensar que nós estamos enganando a Deus, dando os nossos jeitinhos, os nossos atalhos para ganharmos o dinheiro que nós tanto queremos mais rápido. Mas essa maldição vai acabar por nos afastar da presença de Deus. E agora nós vamos ver que nós devemos honrar ao Senhor com os recursos que Ele coloca em nossas mãos. Vamos ler Provérbios 3, 9 e 10, que diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então, o que nós estamos vendo aqui que Salomão nos ensina que os nossos bens devem expressar o nosso amor para Deus. Se quando nós vamos dar o dízimo ou a oferta, isso nos traz uma tristeza em nosso coração, significa que o nosso coração ainda não está na posição alinhada com a palavra de Deus e com o desejo de Deus. Porque quando nós trazemos a nossa oferta a Deus, nós estamos expressando a Ele o quanto nós somos gratos a Ele, o quanto nós o amamos, e é uma forma de adoração. Adoração não é somente nós levantarmos as mãos, cantarmos, dançarmos, isso é maravilhoso e essencial, mas os nossos dízimos e as nossas ofertas, eles também são uma forma de adoração ao nosso Deus. Então nós devemos honrar a Deus com tudo que nós possuímos, com os nossos talentos, quem nos deu? Ele mesmo. Com a nossa vida financeira, quem nos deu? Ele mesmo. Então Deus não precisa de nada do que nós temos, mas nós trazemos nossos recursos à casa dele para que o evangelho alcance outras pessoas. E mesmo se não houvesse nenhuma necessidade financeira na igreja, vamos colocar assim, nós traríamos porque nós o amamos e nós o adoramos com aquilo que ele mesmo tem nos dado. Em Efésios 3:20 diz que ele é poderoso para nos dar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos pelo seu poder que opera em nós. Deus não deseja reter o bem algum a nenhum dos seus filhos, mas algumas vezes Deus não pode acrescentar a nossa vida econômica porque nós iremos nos afastar dele. E quando nós então começamos a mostrar, quando nós começamos a viver de uma maneira que o tesouro maior na nossa vida é o próprio Deus, que a nossa satisfação maior nesta vida é o próprio Deus, que a alegria da nossa vida, que a razão pela qual nós existimos nesse planeta é o próprio Deus, então eu tenho certeza que Deus começa a adicionar às nossas vidas, porque então o nosso dinheiro não será mais o nosso tesouro, o nosso dinheiro não será mais a razão da nossa satisfação, mas ele, o próprio Deus, passa a ser o nosso tesouro maior e a nossa satisfação maior. O que acontece? Eu gosto de pensar que, por exemplo, a minha filha, Alissa, ela tem o seu quarto em nossa casa. Então, dentro do quarto dela, ela é responsável para administrar aquele quarto, não é isso? O filho é responsável para administrar, para arrumar o guarda-roupa, para arrumar a cama, para fazer o que tem feito. E o filho, ele pode transitar em toda a casa, não é verdade? Mas, obviamente, que um filho não vai poder
Por exemplo, ele acorda amanhã e diz: olha, hoje eu vou pintar essa casa toda de amarelo porque eu decidi que eu quero a minha casa amarelo. Claro que não. Por quê? Porque apesar dele morar naquela casa e aquela casa ser sua, aquela casa pertence aos pais. Então, quando um filho vai fazer alguma coisa ou deseja fazer alguma modificação naquela casa, ele precisa pedir autorização daquele pai. Então, como filhos, nós sabemos que com Deus é a mesma coisa. Ele entrega a nós as finanças para nós administrarmos essas finanças. Nós não podemos sair por aí gastando o dinheiro que ele colocou na nossa mão da maneira que nós bem entendemos. Quando nós temos a bênção de Deus financeira, nós precisamos colocar esse dinheiro, esses recursos, debaixo do governo e da autoridade de Deus. E a partir da direção dele é que nós gastamos, empregamos, salvamos, doamos esse dinheiro. Ele precisa ser o Senhor não somente da nossa vida espiritual, mas de todas as áreas da nossa vida. Do que Deus deseja é que nós tenhamos bem claro em nossa perspectiva correta de que Ele é o nosso Senhor, de que Ele é o nosso tesouro, de que Ele é a nossa alegria. Tenha em mente uma coisa: Deus não tem prazer, como pai, não tem prazer em reter nenhum bem aos seus filhos. O prazer de Deus é satisfazer o desejo do nosso coração. Mas para isso, nós precisamos ter sabedoria, e é por isso que nós estamos estudando o livro de Provérbios, quando nós empregamos a sabedoria de Deus na nossa vida financeira. Então nós vamos passar a ter satisfação na nossa vida financeira. Deus não escreveu que nós seremos satisfeitos em nossa vida financeira quando nós formos ricos ou quando nós tivermos tal número em nossa conta bancária. Mas ele escreveu que existe um nível de satisfação na vida financeira, que é quando ele passa a ser o governo da nossa vida e ele passa a ser a nossa satisfação. A palavra de Deus diz aqui em Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. As riquezas vêm das mãos do Senhor para aqueles que são fiéis a Ele, que têm o seu coração empregado, que tem o seu coração no tesouro, na satisfação e no prazer que está no próprio Deus e não nas riquezas. Eu quero orar por você hoje. Se o seu coração está machucado por questões financeiras, seja pela falta do dinheiro, seja por negócios que não deram certo, de alguma maneira o dinheiro te machucou, ou o sentimento do dinheiro te machucou. Eu quero dizer hoje, entrega para Deus esse sofrimento, entrega para Deus essa decepção, entrega para Deus a sua vida financeira e diga: Senhor, me dê sabedoria para que eu possa ser um servo fiel, uma serva fiel e possa honrar o Senhor com os recursos que o Senhor mesmo me deu. Deus, eu oro por essa pessoa que me escuta nessa hora. Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor cura esse coração. Oh Deus, cura essa mente e coloca hoje uma nova semente de esperança, de força e de luz da Tua palavra. Oh Deus amado, eu peço que o Senhor toque esse coração e essa mente nesta hora e traga um entendimento completo da Tua palavra, da Tua sabedoria, e que o Senhor abençoe, em nome de Jesus, a essa pessoa que está me ouvindo e a essa família, em nome de Jesus. Muito obrigada por você ter ficado comigo até o final desse estudo bíblico. Se esse estudo abençoou seu coração, escute outra vez. Eu faço isso. Por muitas e muitas e muitas e muitas vezes, eu reescutei estudos bíblicos que abençoaram o meu coração. E se você
tem alguém que você conhece que precisa dessa palavra. Clica em enviar e envia para essa pessoa. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser.